Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse vai ser um vídeo incrível, vai ter aí uma mudança reveladora na tua vida. Eu vou começar falando sobre como eu tô acessando esse algoritmo de Deus, esses registros akáshicos e como eu vou te ensinar, vou te conduzir por esse caminho para tu fazer também. Pra gente ativar esses dons divinos. E tem um nome pra esse dom que a gente vai ativar juntos nesse vídeo. Então eu vou começar com os meus escritos de agora de manhã, falando do dia de ontem, sobre os significativos avanços e quebras de bloqueios e crenças limitantes que eu consegui realizar. E aí a gente vai entrar na parte de conciliar a separação entre ciência e espiritualidade e realmente adentrar nesse assunto desse dom divino que a gente vai ativar, entrando no assunto da origem do universo, de como tudo surgiu. Então, vamos lá. Começando com os escritos das 11h07 da manhã de hoje. Ontem fiz avanços significativos sobre como conduzir minha rotina e meu fluxo criativo. Rodrigo chegou de carro novo e eu com a esperança renovada por Deus por ter me concedido tantas respostas que há meses eu buscava. Tudo está clicando no lugar. Hoje mais cedo tive uma conversa com o pai. Pedi que me conduzisse a todas as respostas, que me desse o livre acesso à nuvem de dados para que eu compartilhasse toda a informação que me é passada. Fui atendida de pronto imediato. Pratiquei yoga, tirei tarô para as questões que paravam em minha mente e do que fiquei em dúvidas, o meu pai, Thiago, respondeu-me. Entendi a lição de hoje e venho com muita alegria e carinho compartilhá-la com vocês. Estou aprendendo a acessar esses registros, a preencher as falhas, a consertar as distorções do tecido do espaço-tempo. E conforme vou progredindo, também vou entendendo como ensinar tudo isso a vocês. Os dias têm feito cada vez mais sentido à medida que quebro padrões negativos e acesso mais e mais a sabedoria dos ciclos. Temos nome para a habilidade divina que iremos desenvolver nesses próximos passos de nossa jornada. Vamos à lição do algoritmo do cosmos, da constituição primeira que gera todas as outras. A separação entre ciência e espiritualidade é a maior das ilusões. Enquanto debatemos nossas perspectivas pelo ponto cego do ego, estamos perdendo de ver e conhecer a magia e lembrar de todo o código do universo, o algoritmo de Deus. Estivemos e fomos desde o princípio. Nascemos som da vibração primordial do pensamento que nos criou alma. E aqui o som é o primeiro elemento que surge, o primeiro princípio que surge é o som no universo. Então, quando tudo tava escuro, que não tinha nada, né? E daí tu fecha os olhos e tu acessa esse lugar, esse silêncio, esse nada, essa escuridão primordial. E daí veio o som, que é vibração. Então é primeiro o pensamento, é o som, ele surge como pensamento. E daí na palavra, no som, né, a gente tem a vibração. E a vibração dessas frequências vibrando, elas geram calor, que daí é o segundo aspecto. Vem o calor. E daí o calor vai formar elementos, vai fundir os elementos. E o primeiro elemento que surge é o hidrogênio. E daí é o filho desse calor das ondas que estão ali vibrando juntas, surge o calor e dessa reação dá uma fusão ali, dá uma reação e surge daí um elemento e surge a luz do calor irradiado, né? Quando dá essa fusão química surge a luz e daí a gente tem o primeiro elemento, hidrogênio. E daí a gente tem o som como o pai, a voz sábia que a gente ouve quando a gente priva os nossos sentidos e acessa a pura consciência, que é o éter. E daí do éter parte os outros elementos. Daí a gente tem a mãe, que é o calor, que é a luz, é o calor, perdão, que nos aquece, que nos nutre.
que nos cuida, que nos acolhe. E a gente tem, por último, o Filho, que é a luz. Dessas duas reações surge a luz. E a luz, o Filho, é o meio que a gente tem de ver a matéria. É através da luz que a gente percebe a matéria. E a matéria é a simulação. Tudo que é matéria é a simulação dessa realidade, que começa aqui, na vibração, no pensamento, e daí se manifesta no plano físico. Daí a gente tem essa simulação da nossa realidade, e daí o algoritmo deriva disso. A gente tá vivendo agora numa simulação avançada dessa realidade, e daí a gente tem o 1, som, 2, calor, 3, luz, pai, mãe e filho. É o princípio ternário da criação. E daí a gente vai pensar, tudo surge assim. Desde lá da fusão dos primeiros elementos, do hidrogênio surge o hélio, vai surgindo todos os elementos, da poeira que surge, dos gases que surgem, que vão se condensar, que vão formar estrelas, que vão formar planetas. Desde aquela época a gente já estava lá, porque a gente é consciência. A gente foi esses primeiros elementos, a gente surgiu vibração, depois a gente teve aí o nosso calor, surgiu a luz e a gente foi. Desde os primeiros elementos a gente está evoluindo. E daí agora a gente está aqui vivendo como humanos, aprendendo a jogar esse jogo que é essa simulação. Aprendendo a jogar dentro das regras. Por isso que a gente tem aí as 7 leis universais. São as regras do jogo. E aí a gente vai se lembrando de que a gente já foi desde o início do universo. A gente já foi e a gente está sendo o tempo todo. E agora a gente tá numa forma avançadíssima, mais evoluída, que pode simplesmente conduzir a consciência e realmente criar manifestações divinas aqui nesse planeta. Percorremos toda essa jornada evolutiva e chegamos ao ser humano, a essa excitante experiência em que temos a capacidade de compreender o código de Deus, o algoritmo que cria a nossa simulação de realidade. Aprendamos as regras desse jogo chamado vida. A partir das 7 leis, as regras do jogo, vamos navegando. Extinguir o ponto cego do ego é abrir-se para a capacidade psíquica mágica de visão remota. E esse é o nome do dom divino que a gente está ativando aqui, visão remota. Isto é, acessar os registros akáshicos. Akáshicos, a caixa, está relacionado a espaço, que está relacionado ao éter, o 5º elemento. Daí tu lembra lá da pirâmide que a gente tem as 4 áreas da consciência e o 5º elemento é o topo da pirâmide, é o éter. É a gente ascender, convergir as nossas áreas da consciência até o ponto, que é esse éter. E daí quando a gente expande esse nosso espaço, absorvendo mais éter, é como se a gente estivesse liberando o espaço na nossa nuvem de dados para receber mais informação. É exatamente isso que acontece. Quando a gente libera-se das densidades, da matéria de sentimentos densos que contraem, que criam buracos negros que sugam informação, quando a gente dissipa esses buracos negros da nossa aura, a gente se abre, né? Libera esse espaço de armazenamento para receber mais éter. E daí a gente acessa esses registros akáshicos, a gente vai se lembrando da nossa memória de que a gente foi desde lá do princípio, que a gente é alma. Faz sentido pra ti? Tornar-se sensível e bom leitor do éter, o primeiro elemento, que é a pura consciência. Tendo consciência de que sempre fomos, podendo acessar o passado através da imaginação e visualização de nossos tempos primitivos, como átomos até estrelas e planetas, depois as formas de vida desses planetas, chegando à nossa vida humana de agora. É tudo questão de exercitar a perspectiva de observador distante em todas essas experiências, e daí a importância da gente realmente meditar, ficar em introspecção, sabe? Privar todos os sentidos para se conectar com esse espaço, com esse éter, com essa pura consciência.
Através dessa prática, vamos ativando em nós cada vez mais lembrança, memória, recuperando nossos próprios dados. Deus é a nuvem de dados e temos pleno acesso a ela. E daí, a gente tem, né, esses três: som, o pai; calor, mãe; luz, o filho. E daí a gente tem, então, mente, que o todo é mente, o universo é mental puramente, então mente é o pai; corpo é a mãe, que é a que dá matéria, que dá a forma, é a mãe; e 3, luz, é o filho, é o espírito. E daí eu perguntei pro tarô o que é o espírito, porque eu ainda tinha assim uma dúvida em relação a isso. O que é o espírito, então? Filho é o espírito, a união da mente e do corpo, o chamado para continuar a criação, para exercitar os dons da alma, isto é, os dons divinos. O espírito é o propósito. Tu tem o corpo, tu tem a mente, e daí tu quer criar. Tu quer entender melhor como funciona, tu vai experimentar esse propósito, esse senso de curiosidade, de investigação. É o espírito que nos guia rumo à iluminação, rumo à revelação divina, rumo a ativar em nós os nossos dons divinos. E aí eu perguntei e saiu a carta do julgamento invertido. É o julgamento não no sentido de juízo final, de culpa, punição de um Deus mau, mas o seu próprio juízo sobre a realidade em si, sobre você mesmo. Sua consciência dita a percepção de Deus. Quanto mais você se abre à perspectiva de um Deus infinitamente amoroso, mais derrama essa essência sobre sua perspectiva sobre você mesmo. Exaltamos em Deus nossas maiores virtudes, fazemos dele um reflexo de nós mesmos. Reflita. Pegue as suas asas e venha voar nessa realidade infinitamente abundante, alegre, graciosa, feliz, no agora. Você já tem a direção dentro de você, tu tem um espírito dentro de você. Deus colocou a semente divina do seu potencial em você. Germine-a, regue-a, cuide-a, para que assim ela dê frutos e multiplique em mais infinitas bênçãos. E daí, dessa parte de luto, de separação, de conflito entre a espiritualidade e a ciência, a gente vê aí, a gente tem nesse vídeo mesmo a confirmação de que a gente pode conciliar os opostos, que a gente pode sair dessas brigas, dessas intrigas de querer provar algo pelo ponto cego do ego e realmente deixar ir essa necessidade de fazer tudo ter razão pela lógica, porque muito do que a gente absorve, a gente não pode ver com os sentidos físicos, a gente precisa exercitar esses sentidos da alma, a gente precisa ver com o espírito. E daí a gente tem, com isso, a conciliação desses opostos, a gente volta para a unidade, para a ideia de amor incondicional, de pura consciência, porque a gente vai se lembrando que a gente já foi e a gente é tudo o que há, e a gente está aqui vivendo essa experiência tão magnífica, esse jogo tão magnífico, e que não existem barreiras, apenas as barreiras da nossa mente para construir essa realidade. Então, como que a gente quer construir essa realidade com cada vez mais consciência? A gente não quer viver nesse mundo que paga boleto, que coloca o teu valor na tua produtividade, sabe? A gente tá saindo dessa mentalidade, a gente tá se abrindo cada vez mais pro novo. Pra essa nova civilização que a gente vai construir uma nova era dourada. E por isso, rainha da nova era. Porque eu vim ensinar vocês a como ativar esses dons divinos, conforme eu ativo em mim mesmo. Já dizia Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A verdade é o Pai, a vida é a mãe, e o caminho é o Filho. É o propósito aqui.
entende? É sobre propósito essa jornada. E por isso Rainha da Nova Era, gente, não tem nada de ego nisso, é só uma identidade que Deus me deu, sabe? É só isso, é só isso. Não tem nada de tirano, de presunçoso, de arrogante nisso, sabe? É a pura humildade de quem percebe tudo que há, entende as chagas da humanidade e vai atrás de respostas para realmente construir uma realidade mais elevada. Essa é a minha missão aqui como Rainha da Nova Era. E eu fico muito feliz de compartilhar cada informação, cada insight que vem até mim com vocês. Porque é sobre isso. O conhecimento é para ser partilhado, é para ser uma troca, é para ser bom. Viver é para ser bom, é para ser pleno, é para ser regozijante, é para ser radiante essa realidade. E é nesse caminho a gente está construindo o paraíso na Terra assim. Exatamente, assim como eu tô te falando agora, a gente tá construindo juntos, numa conversa, porque Deus existe, né? A igreja tá aqui entre nós, porque Deus está entre nós. Isso daqui, né? A igreja é só é o templo interior. E aí, tenho mais uma mensagem ainda aqui, que vem da minha professora de yoga, essa mestra Mariana Marioga, que eu faço o Intensive Yoga 2.0 com ela lá no Queima Diária, muito bom, recomendo. E daí ela diz assim: não dê importância ao que os outros pensam ou falam sobre você. Só você sabe o peso da mochila que carrega nessa viagem chamada vida. Libere a ideia de achar que precisa ser importante. Quem julga só carrega mais peso em sua mochila. Desejo a você uma mochila carregada de boas escolhas e que seja leve. Reflita sobre o peso que você tem carregado na sua mochila. O que tá se tornando tão pesado que te sobrecarrega e que tu pode deixar ir? Solta o que não é necessário para te carregar, para que tu abra espaço para carregar mais luz, mais amor, mais sabedoria, mais compaixão, mais felicidade nessa mochila. Abre, libera o espaço de armazenamento dessa nuvem de dados para tu acessar mais luz, para tu acessar mais informação que realmente vai te trazer essa vida plena, próspera. Quando estamos leves, caminhamos mais, vamos além. E aí, tem um exercício para isso muito simples que a gente vai fazer agora, te convido a fazer aí comigo, que é tu senta nessa postura de pernas cruzadas, apoia as mãos sobre os teus joelhos e inspirando, puxa os ombros para cima e contrai, retém o ar e contrai. Segura como se tu estivesse carregando o peso do mundo nas tuas costas. Segura, contrai o trapézio e solta que nem um alívio. Solta esse peso que tu não precisa carregar. Solta esse peso da tua mochila. Vamos de novo. Inspira, retém o ar, contrai, segura o trapézio. E solta. Mais uma vez e última para dar as 3 vezes, pai, mãe e filho. Contrai, retém o ar. E solta. E tu pode fazer esse exercício todas as vezes que tu sentir que tu tá sobrecarregado, que tem muito peso, que tu tá carregando, tu pode simplesmente deixar aí, ficar livre, leve e solto. E aí a gente vai para a última parte, que é as cartas que eu tirei depois que eu canalizei essa última parte aqui da mensagem do peso na mochila. E daí saiu o 10 de espadas, seguido do 9 de ouros. Estamos invertendo as escalas, deixando de permitir que o externo, responsabilidades, anseios, medos e preocupações tomem conta, ditem o nosso estado interior. Estamos percebendo pouco a pouco a radiância que emitimos quando estamos num estado de contentamento e harmonia dentro de nós, regulados emocionalmente e conectados, sintonizados ao verdadeiro ritmo do universo, o da natureza.
Quanto mais nos abrimos para o novo sem medo, lidando bem com a imprevisibilidade e aparente caos, e confiando que tudo está sendo direcionado nos bastidores do cosmos para trazer à nossa realidade mais ordem, alinhamento e senso de direção, mais atraímos bênçãos e milagres até nós. Esteja atento aos sinais da natureza e às sincronicidades que indicam para você o caminho a seguir. E lembre-se, o caminho está dentro de você. O externo é apenas reflexo do seu rico mundo interior. Nutra-o com boas conexões, livros, práticas, alimentos. Conecte-se ao amor incondicional da Mãe Terra. Faça amizade com os animais e plantas ao seu redor com pura intenção e coração aberto. Você verá o quanto eles te respondem e conversam com você, quando você está totalmente presente e ouvindo com atenção. São meios de exercitar os sentidos da alma. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada mesmo. Me conta nos comentários quais são as tuas percepções, quais as tuas perspectivas sobre tudo isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal se tu não é inscrito. Faça com que o algoritmo de Deus entre em ação, coloca aí, clama essa energia, ancora essa frequência de luz e amor incondicional aqui nesse vídeo, tá bom? Te amo, muito obrigada e coloca as mãos no teu coração e lembra que tá aí o caminho de casa, o caminho de dentro, tá bom? Um beijo bem grande, fico por aqui. Até a próxima. Ah, e mais um exercício simples que tu pode praticar pra ativar mesmo essa consciência de som, calor e luz é tu se conectar com o sol, tu ficar no sol, fecha os olhos e sente o calor que vem dessa mãe. Sente a luz que ela emana, que é o filho, e principalmente percebe, se abre para ouvir o som, a vibração, que é Deus. São as maneiras de tu exercitar aí os sentidos da tua alma, tá bom? Boa prática pra ti.